Olá pessoal, bem-vindo novamente a mais um vídeo falando sobre assunto de paranormal. Para mim é coisas paranormais, né? Coisas que não tem explicação ou que para mim mesmo não há explicação. E o vídeo de hoje eu vou falar a respeito sobre visões. Muitas visões que eu já presenciei, ou que eu já tive, né? A primeira visão que eu me lembro foi quando eu acho que eu tinha de uns 6 a 7 anos de idade, morava numa casa simplesinha no interior. E nessa casa não tinha banheiro dentro de casa, o banheiro era afastado. E eu tinha que sair para usar o banheiro. A maioria das vezes, quando eu acordava, tinha sempre um irmão meu acordado e eu ia com ele. Mas essa noite, a primeira vez que eu tive essa visão, não tinha ninguém acordado, então eu tive que ir só. E foi uma coisa bem assustadora, porque criança não sabia de nada, não tem esse negócio de que já estava com medo. Poderia sim, estar com medo porque eu ia sair só, mas de não ver o que eu tinha visto. Pois bem, a minha primeira visão foi quando eu saí para fora, abri a porta e saí para fora. Tinha uma plantação de bananeira lá nessa casa lá no sítio, que hoje não tem mais essa plantação de bananeira, nem a casa não existe mais. E era como se tivesse uma pessoa me observando por dentro do mato lá. E veio um claro, assim, o claro como se fosse de uma vela ou de algo parecido, e saiu de dentro dessa plantação de bananeira, saiu uma senhora, eu me lembro muito bem, ela com uma vela na mão, era uma senhora idosa, e ela ficava olhando para mim. Eu me assustei e entrei para dentro de casa rápido e não fui mais nem no banheiro. Depois, quando um irmão acordou, foi que eu saí e fui com ele. Mas que essa senhora, essa velha, eu vou dizer uma velha assim, eu vi ela umas 3 vezes. E como de costume, não sei se eu já tinha esse dom de ver essas coisas. A primeira vez me assustei, a segunda vez já não tanto, a terceira vez também não. E engraçado que essa visão era como se ela quisesse se comunicar, mas eu não esperava para me comunicar com uma coisa que eu não conhecia, uma coisa que eu não entendia. Então nunca houve comunicação e eu acho que nunca vai haver comunicação. Graças a Deus essa visão dessa velha foi só quando eu era criança, aí sumiu. O tempo foi passando, aí teve a segunda visão, que foi de um senhor. Esse senhor, ele na época que eu vi ele não era falecido, ele era vivo, normal. E era um senhor que gostava muito de ir lá para casa. E eu me lembro que quando nessa mesma casa lá que eu falei para vocês, não tinha energia elétrica, não lá em casa, mas na casa de um tio meu tinha, e a gente tanto tinha a energia lá como só tinha a televisão lá. Então tudo que a gente tinha que assistir era lá na casa dele. E não era longe, era questão de 5 minutos da minha casa para a casa do meu tio. E eu lembro que uma vez eu fui assistir, se eu não me engano, eu acho que era a escolinha do professor Raimundo que passava à tarde. Não tinha malhação, era a escolinha do professor Raimundo mesmo. E eu vinha, para vocês verem como era cedo, acho que era umas 6 horas da tarde por aí. Aí eu vinha de casa e a estrada era de terra mesmo. E tinha um caminho que dava acesso à casa de uma vizinha que morava perto lá da casa da gente. E tinha uma pedra na beira do caminho. E quando eu passei, esse senhor estava em cima dessa pedra, olhando para o tempo, olhando para cima, como se estivesse olhando para as galhas da mangueira. E eu falei com ele, cumprimentei ele, e eu achei estranho nessa hora, porque quando eu falei com ele, ele não me respondeu. Simplesmente ele baixou a cabeça, olhou para mim, mas não disse nada e voltou novamente a ficar olhando para cima. E aí eu pensei, eu acho que ele deve ter ido para casa e deve ter, acho que discutido com minha mãe ou com alguém lá de casa. É por isso que ele deve estar assim, deve estar bravo, por isso que ele não respondeu. Quando eu cheguei em casa, eu fui e falei para a mãe.
Eu contei, mãe, fulano veio aqui, porque quando eu vinha ali, ele estava no caminho. Ela disse, não, hoje não é nem dia dele vir para aqui, porque tinha o dia certo dele ir para lá. Aí, mesmo assim, ela ficou esperando. Ela ficou esperando, então eu acho que ele deve vir para aqui. Aí mandou até fazer um café para ele tomar. E ficou esperando e nada dele chegar. Quando foi na outra semana, foi que ele veio. Aí a minha mãe foi e perguntou, você veio aqui a semana passada? Ele disse, não, não, nunca andei não. Aí, então, esse para mim foi uma das visões que das estranhas, essa foi uma das mais estranhas, porque eu não entendi por que eu vi aquele senhor. Porque a presença daquele senhor estava lá e era como se ele tivesse, não vou dizer que ele estava querendo se comunicar, mas era como se tivesse alguma coisa que fosse acontecer com alguém da família, não sei o que, nunca entendi essa visão. E a terceira visão foi de criança. Essa daí é uma das visões que é estranho, porque outra vez eu estava conversando com um primo meu e depois eu conversei com uma vizinha lá de onde eu sou, do interior de lá, do Ceará, e eu falando a respeito dessas coisas e o meu primo também disse que já chegou a ver essa criança. E a menina lá também disse que já viu. Mas eu vou contar o que eu vi. É o seguinte, eu estava na casa de um parente meu, à noite, claro, né? Sempre acontece, a maioria dessas coisas acontece à noite. E eu me lembro que eu estava deitado dentro do quarto e as luzes estavam tudo apagadas. E senti como se fosse uma presença que chegasse dentro do quarto, mas que era em forma de barulho. Então, para mim, ou era o gato, que ele tinha um gato, ou era um rato, que casa do sítio costuma ter muito rato mesmo. Aí, e mexendo, como se estivesse tocando lá onde eu estava deitado. Quando eu levantei, que eu acendi a luz, aí a criança, estava uma criança, é como se fosse olhando para mim. E essa criança passou do quarto, a porta estava aberta do quarto. Ela passou do quarto, foi para a sala, da sala ela foi para um quartinho lá que chama o quarto da despensa e eu não fiquei com medo não, engraçado que eu não tive medo. Eu fui atrás dessa criança. Quando ele entrou dentro do quarto da despensa, que eu entrei, que acendi a luz, aí não tinha criança nenhuma. Foi bem assustador. Eu demorei muito para dormir nessa noite. E essa mesma criança eu cheguei a ver outra vez, só que dessa vez fui na minha casa mesmo. O pessoal do sítio lá tem mania de fazer as casas e de fazer de meia parede. Não fazer a parede chegar até o teto. Fazer a meia parede, que tem gente que gosta até de botar coisa por cima dessa meia parede. E tinha um barulho em cima dessa meia parede também. Quando eu acendi a luz, essa criança estava novamente em cima. E ela pulou para o quarto onde as minhas irmãs dormiam. E eu disse, vai quebrar a cama. Se pulou em cima da cama, vai quebrar. Quando entrei dentro do quarto para ver, não tinha ninguém. Eu olhei debaixo da cama, não tinha ninguém. E não sei o que significa a visão dessa criança, mas que com certeza não é coisa de Deus. E a quinta visão que eu me lembro foi... Meu Deus do céu, foi... não foi visão não. Foi sobre um sonho. Esse sonho foi o sonho com um senhor de idade, era um senhor de cabelos brancos, bem branco mesmo. E ele também era uma pessoa branca. E ele, no meu sonho, eu estava na casa da minha avó. Ainda hoje ela mora lá, né, nessa casa. E eu lembro que eu estava nessa casa dela, estava conversando com ela, mas no sonho ela estava conversando comigo, eu estava na cozinha e ela estava no quarto. Então a gente estava conversando na cozinha e ela respondendo no quarto. Aí de repente entrou na cozinha, entrou um senhor, que foi esse senhor do sonho, que eu nunca vi ele. E ele perguntou se eu queria ver alguma coisa. Eu disse, você quer ver alguma coisa diferente? Eu disse, sim, não estava com medo, era como se fosse real. Aí ele disse, então vem que eu vou te mostrar uma coisa. Aí ele foi, pegou na minha mão e levou para
para uma casa assim de questão vamos dizer, teletransportação de um lugar para outro. E ele me mostrou por aí entre a brecha de uma porta, ele disse, olha aí para você ver. E era engraçado que quando eu olhei na brecha dessa porta, dava acesso ao quarto onde estava uma certa pessoa. E essa pessoa estava aplicando alguma coisa na barriga dela. Era como se tivesse com uma seringa aplicando alguma coisa. E eu fui e perguntei, o que é isso? Aí ele foi e falou assim, é insulina. Ela está tomando insulina e ela vai falecer disso. Eu não entendi, não sabia nem o que era insulina na época. Aí passou. Aí com um tempo eu conversando com um sobrinho meu pela rede social, e ele foi falar assim, tio, sabe que ele faleceu? Eu disse, não. Ele disse, foi fulano, faleceu. Eu disse, eita, gostava muito dela, mas de que foi que ela faleceu? Aí ele disse, ela faleceu, se eu não me engano, foi alguma complicação com a diabetes dela. Ela estava com uma diabetes muito alta, parece que faltou o remédio e quando ela chegou no hospital já era tarde. Isso foi um sonho assim meio estranho. E já cheguei a sonhar novamente com esse senhor. O sonho que eu tive com ele foi ele me avisando assim, que disse que o que eu quisesse presenciar no passado ou no futuro, e quando eu me deitasse, eu focasse com o pensamento para ele viria nos meus sonhos. Isso ele falando num sonho. Ele disse, você pode pedir o que você quiser no sonho, que eu estou aqui para lhe atender. Aí a outra vez eu vi ele, era como se fosse na rua, e perguntei, era como se eu soubesse que já estava sonhando. Eu disse, por que o senhor sempre aparece para mim? Ele disse, eu apareço para você na hora que você mais precisa, só que você não sabe interpretar o que eu quero lhe dizer, ou você não sabe você não sabe direito o que você quer da sua vida, você é muito indeciso, e eu estou aqui para lhe guiar. E aí eu falando com um pessoal da igreja a respeito disso, ele disse, olha, tu sabe que isso são espíritos. Eu disse, então, pode ser espíritos, também pode ser anjo, que a gente tem anjo também, anjo da guarda, né? Os anjos mensageiros de Deus, e não era para ser assim uma coisa ruim com esse senhor, porque era como se ele quisesse me alertar de alguma coisa. Por exemplo, essa mulher, eu gostava muito dela, era como se ele quisesse me alertar assim, para que tivesse cuidado, porque se alguém ia falecer. Mas questão de sonho, então não levei muito a sério e nunca mais sonhei com esse senhor. Então esse foi o meu vídeo de hoje, falando a respeito para vocês a respeito das visões que eu tive. Vai ter outros vídeos também falando mais alguma coisa de sobrenatural. Para mim é sobrenatural ou paranormal, não sei, que aconteceu comigo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal, que não foi inscrito, que se inscrevam. E que é isso, e peço que vocês orem muito, peçam muito a Deus proteção, porque a gente vive numa guerra constante entre o bem e o mal, entre anjos e demônios. Então, para que não seja iludido, para que não desfoque do caminho, lembre que tudo que vocês precisar, que tudo que vocês querer, vocês têm que pedir a Deus. Não busque outras coisas, não busque Deus falso, não busque religião falsa, não busque coisas que, por exemplo, é uma coisa difícil, mas que você quer que aconteça rápido, e você acaba desviando do caminho da verdade, que para mim só existe um, que é Deus, e graças a Deus eu acho que por isso que eu mantenho a minha fé nele, e por isso que eu sei distinguir o que é o bem e o que é do mal. E espero que vocês também tenham essa possibilidade de saber distinguir isso. Obrigado, e mais uma vez compartilhe o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e deixo o ok de vocês aí, e muito obrigado mesmo, e até a próxima.